Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, eu, a irmã Rejane, para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 de 1 Coríntios. Eu creio que nós não vamos estudar o capítulo todo hoje, porque ele tem 40 versículos, e eu quero dar uma estudada bem profunda nesse capítulo, porque tem muitas dúvidas, né? E essas dúvidas, pessoal lá da igreja de Corinto naquela época, eles tinham muitas dúvidas e eles mandaram uma série de perguntas para o apóstolo Paulo. E a partir desse capítulo 7, ele começa a responder as perguntas que são respostas acerca de casamento, ao celibato, alimento sacrificado a ídolo, a Santa Ceia. E ele vai respondendo à igreja todas as perguntas que eles fizeram. E também nós temos perguntas, às vezes a gente tem dúvida. E hoje, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos desvendar esses mistérios, amém? Primeiramente, nós vamos orar. Vamos chamar o Papai do Céu, né, o seu Filho, o Espírito Santo, vai estar conosco aqui, né, nos dando direção, nos dando sabedoria, nos ajudando. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui na Tua presença. Graça nós te damos porque o Senhor deixou a Sua palavra aqui na terra, para que a gente possa te conhecer melhor. Nós te agradecemos, Senhor, por você ter enviado o Teu Filho, pelo sacrifício, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo Teu sacrifício, pelas nossas vidas, de se entregar por nós, para pagar nossos pecados. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo e não nos deixou órfãos. E esse Espírito que nos conduz, que nos lembra, que nos traz a Tua palavra na nossa mente. Nessa manhã nós vamos estudar a Tua palavra, nós queremos Te conhecer. Enquanto nós estamos aqui estudando a Tua palavra, Senhor, cuida das nossas famílias, Senhor, de todas as pessoas que estão assistindo esse estudo, cuida de cada família, cuida dos nossos filhos. Meu filho, Senhor, está desaparecido desde quarta-feira passada, não tenho notícia dele, mas o Senhor sabe onde ele está. Eu tenho por mim que o Senhor vai trazer ele de volta, porque a obra que o Senhor começou, o Senhor é poderoso para terminar. Cuida da Sofia, Senhor, lá em Campinas, Pai. Restaura a saúde daquela criança, todos os órgãos do corpo dela, Pai. Faça com que eles funcionem direito. Foi o Senhor que formou ela no ventre da mãe dela, Papai do Céu. O Senhor sabe como fazer todos aqueles órgãos funcionar. Senhor Jesus, injeta Teu sangue nas correntes sanguíneas da Sofia. Aumenta essas plaquetas, Pai Santo. Tem misericórdia, Pai. Traz a Sofia para nós, Senhor. Oh, Deus, eu sei que o Senhor é bom e poderoso. Esse tempo todo que o Senhor está trabalhando, algum motivo tem, Senhor. Mas, por favor, Senhor, tem piedade, Senhor. Tem misericórdia da Sofia, Pai. Eu oro pela vida da Débora, Senhor, como aquela menina está cansada, Senhor. Mais de um ano dentro de um hospital, dentro da UTI, cuidando da filha dela, dá força para ela, para o Luan, para toda a família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Cobre com Teu sangue, Senhor, todas as pessoas enfermas, Senhor, todas as pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer. Que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um, Pai. Oh, Deus querido, venha nos ajudar agora nesse estudo, venha nos dar sabedoria e entendimento, segundo a Tua multidão de misericórdia. É o que nós oramos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, pega a sua Bíblia, curte o vídeo, manda para outras pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus. Seja um agente multiplicador do reino de Deus. Amém? Então vamos ler 1 Coríntios 7. Resposta acerca de casamento. Agora, meus irmãos, vou tratar das perguntas que vocês me fizeram na última carta. É bom que o homem não toque em mulher,
Geralmente, porém, é melhor ser casado, todo homem tendo sua própria esposa e cada mulher tendo seu próprio marido, por causa da imoralidade. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais em relação à sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido. Pois a mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E do mesmo modo, o marido não tem mais autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a sua esposa. Portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para se absterem de ter relações sexuais por um tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se à oração. Depois disso, eles devem unir-se novamente, tendo relações para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de domínio próprio. Não estou dizendo que vocês precisam casar. É certo que poderão, se assim o quiserem, mas isso não é um mandamento. Eu gostaria que todos os homens ficassem sem casar, tal como eu. Mas não somos todos iguais. Deus dá um dom a cada um. Um tem esse dom e outro aquele. Digo, porém, aqueles que não são casados e as viúvas, é melhor que fiquem sem se casar, assim como eu. Entretanto, se não puderem controlar-se, sigam adiante e casem-se. É melhor casar-se do que arder em desejo. Agora, para aqueles que são casados, eu tenho uma ordem que é do Senhor. A esposa não deve se separar do seu marido. Entretanto, se ela se separar dele, que permaneça sem se casar, ou então volte para ele novamente. O marido não deve divorciar-se da esposa. Agora, eu mesmo quero dar uma orientação sobre assuntos que o Senhor, enquanto esteve aqui, não tratou. Se um irmão tiver uma esposa descrente e ela quiser ficar com ele a si mesmo, ele não deve deixá-la, nem divorciar-se dela. E se uma mulher tiver um marido incrédulo, caso ele queira que ela permaneça com ele, ela não deve deixá-lo, nem se divorciar dele, porque o marido incrédulo é santificado por meio da mulher, e a esposa incrédula é santificada por meio do marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. No entanto, se o marido ou a esposa incrédula se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não deve insistir que o outro fique, pois Deus nos chama para vivermos em paz e harmonia. Esposa, como você poderá ter certeza de que seu marido não se converterá? Ou você, marido, como você poderá ter certeza que sua esposa não se converterá? Mas, ao decidir tais assuntos, tenha certeza que vocês estão vivendo como Deus planejou, casando-se ou não se casando, de acordo com a direção divina, e aceitando a situação em que Deus os colocar. Este é o meu critério para todas as igrejas. Por exemplo, um homem que já passou pelo rito judaico da circuncisão antes de se converter, não deve se preocupar com isso. E se não foi circuncidado, não deve fazê-lo agora. Porque não faz diferença alguma se um santo passou pela circuncisão ou não. Entretanto, faz muita diferença se ele está agradando a Deus e guardando os mandamentos de Deus. De modo geral, uma pessoa deve continuar na condição em que estava quando Deus a chamou. Amém? Nós vamos ler até o versículo 20. Agora nós vamos estudar e se der tempo a gente vai continuar. Nós vamos pegar a Bíblia de estudo. Eu estou com 2 Bíblias de estudo aqui, todas 2 abertas. E vamos estudar os versículos, um a um. Então, como eu falei para vocês, os cristãos lá de Corintos, eles mandaram um tanto de pergunta para Paulo, porque eles estavam preocupados. Eles queriam servir a Deus e estavam preocupados o que era certo, o que era errado, segundo a vontade de Deus, né? Então, essa cidade de Corinto era muito conhecida, né, pela imoralidade sexual.
Então eu estava preocupado saber se estava certo, se estava errado. Foi esse tipo de sociedade que Paulo entregou essas instruções sobre sexo e casamento. Então, essas instruções específicas, especiais, por causa de padrões imorais daquela cultura. Mas nos nossos dias hoje, o negócio está terrível também. Está muito terrível, sabe? Então, isso vai ser muito útil para nós. Amém? Então, no versículo 3 ao 5, as tentações sexuais são difíceis de resistir, porque apelam para os desejos naturais do nosso corpo, certo? O desejo natural que Deus nos deu é normal e natural. O casamento fornece o caminho de Deus para satisfazer os desejos sexuais, porque o Senhor juntou o homem e a mulher e falou: vocês tornam-se um. Vocês, a partir de agora será dois em uma só carne, né? E quando Paulo fala aqui, né, que um manda no corpo, o outro manda, é porque os dois, o corpo dos dois é dos dois. Não é só o meu, não é só dele, é nosso, certo? Então, os cônjuges têm a responsabilidade de cuidar um do outro. É tipo assim, você tem coragem de cortar seu dedo? Dói, não dói? Então, a mesma coisa se você for cortar o dedo do seu esposo. É o seu dedo, você tem que sentir a dor dele, certo? E aí, continuando aqui, ó, a responsabilidade é um do outro. Portanto, o marido e a esposa não devem abster-se sexualmente. Aí nessa Bíblia que diz tudo aqui, tá falando que quando eles se converteram lá em Corintos, né, eles achassem que tudo era pecado, por causa que a igreja era muito ritualista, com muitos pecados, igual eu falei para vocês, da deusa Afrodite, de tudo que acontecia lá. Então, eles começaram a achar que para ser santo eles não podiam nem ter relação sexual. Mas aí Paulo veio e falou para eles que estava errado, né? Então, eles estavam achando que tinha que ser muito santo e não podia ficar junto. Mas Paulo falou assim, tipo assim, ó, não é obrigado vocês se separar para orar e para jejuar. Mas se vocês quiserem, vocês separem. Conversem um com o outro, fala assim, ó, nós vamos supor, vou dar um exemplo, nós vamos jejuar 3 dias, então durante esses 3 dias nós não vamos ter relação sexual. Era isso que Paulo estava falando. Por quê? Porque eles podiam sair na rua, um deles ver alguma coisa, o domínio próprio que ele fala sobre isso, é isso, a carne vê, fica desejosa, e até no pensamento, e é o pecado. Então ele estava aconselhando dessa maneira, que se eles fossem se separar conjugalmente, era nesse caso, mas era para conversar um com o outro, certo? Então, aí a gente vai lá no versículo 3 ao 11, ela estava, como eu falei para vocês, né, por causa da imoralidade, a cultura que tinha ao redor, ao rejeitar a imoralidade, alguns gregos também rejeitavam o sexo no casamento. É isso mesmo que eu entendi. Os cristãos de Corinto queriam saber se também deveria agir dessa forma. Então fizeram essas perguntas para o Paulo, né? Pelo fato do sexo ter sido deturpado na nossa sociedade também, né? Ai, meu Deus. Aí o que acontece? Devemos abster-se do sexo no casamento também? Se o cônjuge for descrente, devo me divorciar? Eles queriam saber sobre tudo isso. Aqueles que são solteiros, viúvos, devem permanecer sozinhos? E o Paulo foi respondendo as perguntas. Então, ele falou, fiquem onde estão, por enquanto. Fiquem contentes em relação à sua situação em Deus, que Deus colocou na sua vida, sabe? Se vocês forem casados, não procurem o divórcio. E se vocês forem solteiros, não procurem se casar. Vivam de acordo com os caminhos de Deus, um dia de cada vez. Busca o Senhor, busca a direção de Deus. O Paulo fala aqui, tem uma versão que ele fala assim, que quem é casado cuida das coisas do marido. E quem é solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, é por isso que ele não quis se casar, porque ele estava tão empenhado em servir a Deus, que ele achava que ele ia deixar as coisas do Senhor para trás. Então, no versículo 4,
fala sobre espiritualmente, nossos corpos passam a pertencer a Deus quando nos tornamos cristãos. Porque Jesus Cristo nos comprou pagando o preço para nos libertar do pecado. Fisicamente, nossos corpos pertencem aos nossos cônjuges, porque Deus criou o casamento para que através da união, marido e mulher, os dois se tornassem um. Foi o que eu já falei. No versículo 7. Porque quando Paulo fala, né? Tanto o casamento quanto a condição de solteiro são dom de Deus. É Deus que preparou ou não o casamento ou ficar solteiro. Nenhum dos dois é moralmente melhor do que o outro. Ambos são importantes para alcançar os propósitos de Deus. Portanto, é importante aceitar a situação atual. Quando Paulo diz que desejava que todas as pessoas fossem como ele, solteiras, sabe? Ele estava expressando seu desejo de que mais pessoas se dedicassem completamente ao ministério. Mais pessoas levassem a palavra do Senhor. Ele não estava criticando a família e nem o casamento. Ele estava falando sobre o reino de Deus. Afinal, o casamento foi uma maneira criada por Deus, né? O Senhor falou, vocês vão unir, tornar-se uma só carne, né? Então, para povoar a terra. E nesse versículo 9, vamos ver o versículo 9 aqui, quando ele fala assim, né, que a pessoa não pode se conter, melhor que case, que é melhor casar do que abrasar, né? A pressão sexual não é melhor motivo para se casar, mas é melhor se casar com a pessoa certa do que abrasar-se. Lembra que eu falei agora há pouco sobre buscar Deus, buscar orientação do Senhor, discernimento? Porque às vezes você vê uma pessoa, falando aqui para quem for solteiro, às vezes a pessoa vê uma pessoa e acha que tem que ser aquela. Busca a direção de Deus, busca o Senhor, ora. Depois de um certo tempo que você estiver orando, se você achar que ainda continua, conversa com a pessoa, vê se ela aceita, se ela quer. Aí vocês vão orar juntos, os dois, para buscar uma confirmação de Deus. Sabe por quê? Para não fazer besteira. Porque lembra que eu falei para vocês sobre a vontade absoluta e permissiva de Deus? A pessoa fica parecendo criança dando birra na frente do Senhor. Eu quero, me dá, eu quero sim, me dá. O Senhor permite. Aí depois não é nada daquilo. Aí a pessoa separa. Aí a pessoa fica em pecado, né? Então, quando ele fala isso, é melhor casar do que abrasar-se. Muitos dos novos convertidos lá em Corinto pensavam que o sexo fosse errado sob qualquer circunstância. Então, os casais de noivos estavam decidindo não se casar. Nessa passagem, Paulo estava dizendo que os casais que querem se casar não deveriam frustrar seus impulsos sexuais normais, evitando o casamento. Isto não significa que as pessoas que tenham dificuldade de se controlar devam se casar com a primeira pessoa que aparece. Gente, eu não estou muito longe do estudo, não. Vocês estão vendo? Estou bem afiada, glória a Deus. E no versículo 12, né? Ele fala assim, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, ela consente habitar com ele, não a deixe. O mandamento de Paulo sobre a permanência no casamento vem do Antigo Testamento, Gênesis 2:24, de Jesus, lá em Marcos 10, do versículo 2 ao 12. Essa sugestão, nesse versículo, está baseada no mandamento de Deus, e Paulo aplica esse mandamento à situação que os coríntios estavam, entretanto. Paulo classificou o mandamento que forneceu aos coríntios como uma sugestão, porque aqui se trata de um princípio eterno e de uma aplicação prática. Conselho que as pessoas em situações semelhantes receberão. Paulo era um homem de Deus, um apóstolo, e tinha a mente de Cristo. Aí no versículo, continuando, ele fala da mulher e fala do homem, né? Então, por causa do seu desejo de servir a Deus, alguns membros da igreja de Corinto acreditavam que tinha que divorciar-se. E não é assim. Eu sou casada com meu esposo, vai fazer 30 anos o ano que vem. E eu sirvo a Deus o tempo todo. Esse tempo todo. No início, ele falava assim, não vai para a igreja não, fica comigo. Eu falava para ele, você vai me dar salvação? Você tem poder de salvar minha alma? Não, então eu vou buscar quem me dá salvação.
E graças a Deus, Ele não me impede de servir a Deus até hoje. Ele sabe do ministério que o Senhor me deu, do desejo que eu tenho de servir a Deus. Então, isso faz com que a pessoa que serve a Deus e que o Senhor chamou ela, para ela ficar, ela tem que ter uma postura, ela tem que ter um testemunho, ela tem que ser firme no Senhor. No Senhor. Porque se a pessoa não é firme, se a pessoa um dia está de um jeito, outro dia está do outro, o que acontece com as pessoas que estão olhando? Eles não vão ficar firmes, eles vão subjugar aquela pessoa, mas nós precisamos estar firmes no Senhor, que no tempo certo Ele vai fazer a obra. E eu creio, eu espero, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a obra. Então, as bênçãos que fluem para os crentes se estendem a outras pessoas. Como ele fala, a mulher santificada santifica o marido. E o marido santo santifica a esposa. Então, quer dizer que de outra maneira, os filhos eram pagãos, mas por causa disso, os filhos são santificados pela oração daquela pessoa que serve a Deus naquele lugar. Então, não tenha medo de servir a Deus. Sirva o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, com todo o seu amor. Porque o Senhor, Ele vai te... Lembra de Jó? Que o Senhor, o diabo veio até o Senhor para falar que ele ia tentar Jó. Ele pediu permissão. E Deus avalizou Jó, tipo assim... Aí ele falou assim, você tem visto, o Senhor falou, você tem visto lá meu servo Jó, homem temente a Deus, e desvia-se do mal. Então o que acontece? O inimigo fazer alguma coisa na nossa vida tem que ter permissão de Deus. Então que nós possamos ser esses servos, que o nosso Deus possa falar, tá vendo lá a minha serva Rejane? Mulher abençoada, temente a Deus, amém? Glória a Deus, desvia-se do mal, é isso que eu estou falando. E até no casamento, o inimigo se levanta de um lado, mas o Senhor está do seu para te proteger. Porque está escrito na palavra de Deus que os anjos acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Então o seu testemunho vai salvar seus filhos, por quê? Porque a gente está sempre orando, sempre buscando pelos filhos, e o Senhor vai guardar eles em toda circunstância. Amém? Então é por isso que o apóstolo Paulo fala isso no versículo 14, né? Aí no versículo 15 e 16, ele já vem falando sobre se apartar. Esses versículos são mal utilizados por algumas pessoas como uma brecha para o divórcio. Mas as declarações de Paulo foram dadas para incentivar o cônjuge cristão a procurar se dar bem com o incrédulo e fazer o casamento progredir. Se o cônjuge incrédulo insistir no divórcio, Paulo diz que o cônjuge cristão deve deixá-lo ir. Só dessa forma que pode deixar ir. Se a única opção para dar continuidade ao casamento for o cônjuge cristão negar sua fé, então não negue. Não negue o Senhor. Não negue. Porque o Senhor Deus tem poder de converter o coração do incrédulo. E se você ficar com o incrédulo, não tem, igualzinho eu falar pro meu marido, você tem poder de salvar minha alma? Não. Então você fica aí que eu vou buscar quem tem poder. Sabe? Nós temos que abrir mão. É nossa decisão servir ao Senhor. Então, nesse caso, o objetivo principal de Paulo ao escrever esse versículo foi exortar os casais a procurar a unidade e não a separação. E no versículo 17 fala assim, e assim ande, cada um como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno a toda a igreja. Isso serve mais para uma pessoa que o Senhor chamou agora. Então, vamos supor que você está na sua vida madura e o Senhor te chama. Então, o que acontece? Você não tem que mudar, você não tem que largar seu marido, você não tem que largar seu emprego. Fica onde você está. Que Deus vai fazer uma obra, que Deus vai mudar essas coisas. Deus tem poder de transformar. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez chover pão do céu, maná,
para aquele povo, sabe? Que deu vida a Lázaro. É esse Deus que está na nossa vida, que tem tantos milagres, sabe? E esse Deus que está na nossa vida. Então, aparentemente, esse versículo 17 fala que os coríntios estavam a ponto de fazer grande número de mudança na vida deles. Paulo estava escrevendo para dizer que as pessoas devem ser cristãs onde que estiverem. Você pode fazer a obra de Deus e demonstrar sua fé em qualquer lugar que você tiver. Se você se tornou um cristão após o casamento e seu cônjuge não é cristão, lembre-se de que você não tem que se casar com um cristão para viver para Cristo. Você tem que ficar com seu marido. Você já tinha casado com ele? Continua com ele. Não assuma que você deseja, não assuma que você esteja no lugar errado ou preso à pessoa errada. Pode ser que você esteja exatamente onde Deus quer que você esteja. E você está querendo sair. Sabe? Muitas vezes as pessoas acham, quando acontece uma prova na vida delas, que foi o diabo. E muitas vezes é Deus que está permitindo para testar a nossa fé. Aí no versículo 18 a 19... quando ele fala da circuncisão, vocês lembram que o Senhor Deus fez um pacto com Abraão, que todo servo dele, todo hebreu tinha que ser circuncidado? E teve aquela confusão, aquele concílio lá em Jerusalém, e eles decidiram que os gentios não precisavam, que eles não precisavam circuncidar. Eles tinham que crer no Senhor Jesus. Então Paulo está falando aqui sobre, mais ou menos sobre isso que aconteceu. E os coríntios estavam querendo saber mais informação. Aí Paulo estava respondendo. A cerimônia de circuncisão, que era parte, né, que eu já falei sobre isso, mas após a morte de Cristo, a circuncisão não era mais necessária. Agradar a Deus e obedecê-lo é mais importante do que observar qualquer cerimônia. Entenderam? E no versículo 20 que a gente leu, né, cada um fique na vocação que foi chamado. Podemos ficar preocupados como que poderia estar fazendo para Deus em outro lugar, a ponto de perdermos grandes oportunidades exatamente onde estamos. Paulo diz que quando nos tornamos cristãos, devemos dar continuidade ao trabalho que já desempenhamos, desde que este trabalho não seja imoral e antiético. Se for uma coisa pecaminosa, você deixa. Mas se não for, todos os trabalhos podem se tornar obras cristãs. Quando percebemos que essa atividade pode ser uma oportunidade para honrar e servir a Cristo e falar dele. Deus lhe colocou aonde você está. Aproveite todas as oportunidades para servir o Senhor. Então, eu sou cabeleireira, gente. Não tem uma cliente que vem aqui que não sai sem ouvir a palavra de Deus. Eu prego quase tudo. Aí tem umas que quer que eu oro, e a gente ora, e a gente aproveita. E tem outra coisa, caiu na minha agenda, vai receber mensagem devocional todo dia. Todo dia uma mensagem. Por quê? Porque nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós precisamos anunciar a volta do Senhor Jesus até que Ele venha. Então, se por um motivo ou outro você ainda não está fazendo isso, eu te convido hoje a começar a falar que o reino de Deus é chegado, o reino de Deus aqui na terra, porque Ele chegou no seu coração. O reino de Deus é o Senhor Jesus. Se Ele chegou no seu coração, conta para as pessoas, fala assim, mas eu não sei falar de Jesus, eu não sei anunciar. Conta para eles o que Jesus tem feito na sua vida, o que Ele vai fazer. Não fica sofrendo, não. Ah, minha vida está muito triste. Não seja essa pessoa que fica vendo só o lado triste das coisas. Eu estou que nem a Sulamita hoje. Meu filho está sumido. Vai fazer 8 dias. Mas eu não posso parar de falar do Senhor. Eu não posso. Eu tenho que falar do Senhor. E eu oro para que essa mensagem possa entrar no teu coração e você possa ter desejo de apresentar o Senhor para todas as pessoas, amém? E que esse Deus possa transformar a sua vida, amém? Até que o Senhor Jesus venha nos buscar aqui na terra. Eu oro para que o Senhor te dê uma boa tarde, abençoa a tua casa, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, onde você colocar as tuas mãos, onde você colocar a planta dos teus pés, que o Senhor esteja abençoando, em nome de Jesus, amém? Até amanhã, se Deus quiser, fica com Deus, a paz do Senhor.